Meus irmãos, a palavra do Senhor nessa manhã, eu quero compartilhar 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Timóteo 4, a partir do versículo número 6, diz assim: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de a que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como a teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo ajuntamento da Tua igreja, deste local, no templo, aonde viemos aqui, Senhor, Te adorar, onde viemos aqui, ó Deus, prestar culto ao Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, como temos feito. Mas, Deus, nessa hora precisamos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, apesar de nós, apesar das nossas limitações. Fala conosco, Deus, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo começa aqui no capítulo 4 de Timóteo, falando sobre os últimos tempos, falando que muitos iriam ali apostatar da fé, seguindo outros tipos de ensino que não o ensino do Evangelho. E se há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, ele falava dos últimos tempos, nós caminhamos, passaram-se todo esse tempo. Se lá atrás já era Paulo falando dos últimos tempos, quem dirá hoje o que nós temos vivido, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido. Nós estamos vivendo muito mais próximo dos últimos tempos do que aquele povo lá atrás estava vivendo. E aqui, Paulo está exortando Timóteo como lidar com situações que Timóteo já naquele tempo enfrentava ali com os apóstatas, com aqueles que queriam mudar a mensagem verdadeira do Evangelho. Timóteo havia ficado em Éfeso, ali onde Paulo tinha pregado por 3 anos. Em Atos 19 a gente vê exatamente como se deu essa cronologia, esse trabalho. Paulo chega ali em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Ele começa pregando na sinagoga, umas 3 semanas, mas de repente
há muita objeção, muita contradição, e ele vai para a escola de Tirano. Lá ele continua pregando por mais 2 anos. E ali em Éfeso, que era a capital romana, a província ali na Ásia, né? A capital de Roma ali na Ásia, existia o templo da deusa Diana. Os efésios eram extremamente cheios de misticismos, de idolatria, e misturado a isso, o povo pegou o evangelho e queria encher de sincretismos, de coisas que não tinham nada a dizer com o evangelho, e questionavam, e brigavam, e criavam confusões, tumultos, como foi o caso de Demétrio, o Ourives, que fazia as estátuas, as esculturas, e reuniu ali os demais artífices com ele, e criaram um motim, reclamando sobre a pregação de Paulo. Essa era a situação que Timóteo ficou sozinho ali em Éfeso para continuar cuidando, mesmo depois de 3 anos de pregação de Paulo ali naquela cidade. E Paulo escreve essa carta para Timóteo. Paulo não mais em Éfeso, agora na Macedônia, mas ele escreve para Timóteo para poder exortar ele, para poder mostrar para ele: olha, Timóteo, o que você vai enfrentar é isso aí, esses apóstatas, essa idolatria, mas eu quero agora te ensinar como que você vai expor, como que você vai cuidar dessa igreja. Se a gente fosse resumir esse texto, tudo que nós lemos, seria: Timóteo, você precisa tornar-se padrão. Você precisa tornar-se padrão para poder pastorear esse povo. Mas aí a gente vai ver aqui, passo a passo, como que Paulo vai exortando Timóteo para se tornar padrão. E ele fala assim: expondo essas coisas aos irmãos. Que coisas são essas? Os apóstolos, o sincretismo. E vejam, meus irmãos, nos dias de hoje não é diferente mesmo não. A gente já pregou aqui, já falou coisas do passado, de pessoas que estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser revista, que o que está escrito aqui é defasado. Agora, há poucos dias atrás, eu recebi uma mensagem de um pastor que muitos ouvem, e ele expondo ali o seu jejum, mais de 40 dias de jejum, indo para a academia, pregando e falando que a palavra estava errada, que quem ensinou errado, porque o jejum é para ser exposto, porque senão como é que os outros vão aprender? Então aquilo que Jesus falou em Mateus 6, eu tenho que rasgar? Porque Jesus fala que o jejum deve ser feito em secreto. E isso nós estamos vendo nos dias de hoje. A mídia que veio na pandemia é uma bênção. Estamos alcançando lares, não tem mais fronteira para o Evangelho. É muito mais rápido. O que eu falo aqui é ouvido em todo o mundo, onde tem um sinal de internet. Mas essa mídia também traz uma preocupação muito grande para os neófitos e até mesmo para aqueles que já estão mais evoluídos na fé, porque parece que é um self-service de palavra. Eu escolho aquilo que eu quero ouvir, eu escolho aquela mensagem que mais me agrada, e se eu não estiver firmado na fé verdadeira, eu começo a encher a minha mente com essas coisas e começo a acreditar que isso é a verdade, e começo a crer que aquilo ali que está sendo pregado por aquele determinado líder, aquele determinado pastor, é o verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro evangelho está aqui, nessa palavra, que não pode mudar uma vírgula, que não pode mudar um tio, que não pode colocar um ponto a mais. Esse é o verdadeiro evangelho. E Paulo fala assim: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então,
Paulo está falando, Timóteo, você precisa expor essas coisas. E precisa alimentar e ser alimentado também. O verbo aqui, alimentando, no grego, é um particípio presente. Ou seja, é uma ação que já foi concluída, mas que precisa continuar ativa. Ele precisa se alimentar diariamente disso. E precisa alimentar os seus ouvintes diariamente disso. Mas disso o quê? Das palavras da fé. Que palavras da fé são essas, meus irmãos? As palavras aqui, daquele tempo, eram o Antigo Testamento, porque o queno do Novo ainda não estava fechado. Mas as palavras da fé são essas que estão escritas aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. Então, nós crentes, assim como Timóteo, nós temos que nos alimentar desta palavra diariamente e alimentar os nossos ouvintes, aqueles que estão ao nosso redor, desta verdadeira palavra. Este é o alimento da fé. Essas são as verdades, verdade verdadeira, um gerúndio, mas a verdade da fé está aqui. Mas ele fala da boa doutrina, da salvação, dos 5 pontos da salvação. Não, a boa doutrina do evangelho da salvação. O evangelho da graça, da fé em Jesus Cristo. É disso que nós temos que nos alimentar diariamente, constantemente, e não só nos alimentar, mas alimentar aqueles que estão ao nosso redor, porque fazendo assim, os nossos ouvidos não vão coçar para ouvir fábulas, os nossos ouvidos não vão coçar para ouvir aquilo que é o meu bel prazer. E isso é extremamente importante, porque está na palavra, né? Alimenta com a palavra da fé. Vamos ser alimentados com essa palavra? Jeremias, capítulo 5, versículo de número 30, diz assim: que coisa espantosa e horrenda anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E olha aqui o mais interessante, e é o que deseja meu povo. No versículo 14 aqui, Jeremias fala assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Então, ou seja, essa boa doutrina, essa palavra de fé, ela precisa estar na minha mente cauterizada, imbuída, de tal forma que se um falso profeta vier pregar uma heresia, eu não vou dizer paz, paz, quando não há paz. Eu não vou aceitar aquilo como verdadeiro, porque não é verdadeiro, porque eu conheço a palavra, porque eu medito nela constantemente, diariamente, e não é qualquer um que vai me enganar, não é qualquer um que vai me subverter desse evangelho. O evangelho da fé, o evangelho da salvação. E aí ele fala, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, porque naquele tempo, como eu disse a vocês, o judeu tinha muito dessas crendices, de misturar um tipo de idolatria com cristianismo, e o gnosticismo vinha entrando, o ascetismo vinha ali predominando, e ele fala sobre isso daqui, a questão de pedir a abstinência de alimentos e a abstinência do casamento. Mas nos dias atuais, eu queria ler aqui para vocês algo que um homem muito respeitado na fé escreveu em vida, pastor Russell Shedd. Ele era um PhD em Novo Testamento, formado na Universidade da Escócia, e ele escreveu assim: a psicologia neste século tem procurado penetrar os recônditos obscuros da alma, para compreender a natureza dos sentimentos de culpa. A psicologia secular, porém, não possui categoria alguma para o pecado.
restando ao conselheiro lançar mão de tentativas superficiais de curar a enfermidade de morte, com pílulas de felicidade e diversão. Opta-se por qualquer coisa que desvie a mente de pensamentos funestos e cubra as profundas chagas impingidas pelo pecado. Eu quis ler, meus irmãos, porque isso aqui não é palavra minha. Isso aqui é palavra de um doutor. O ano eu não me recordo, mas está num livro. E a gente tirou isso e trouxe para cá. Então veja só, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Por que cuidado? Porque aquilo que eu estou me alimentando, se eu não estiver me alimentando da verdade, eu vou achar que aquilo é a verdade. E como o pastor Russell Shedd está falando aqui, essas fábulas, esses contos, eles são pílulas que tratam superficialmente a ferida do povo, mas que não curam a alma. Porque só há uma cura para a alma, e essa cura é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Essa cura é o arrependimento pelos pecados. Essa cura é andar com Cristo, é caminhar com Ele. E nós temos que tomar cuidado com isso, como Paulo exortou a Timóteo, que ele tomasse cuidado, para que ele mesmo também não fosse tomado daquela ideia pervertida e começasse a pregar outro evangelho que não o evangelho verdadeiro. Por isso ele precisava ouvir essa instrução. Por isso ele precisava, como diz aqui, exercitar também pessoalmente na piedade. Não adianta a gente ter cara de bom, semblante de bom, mas nós precisamos praticar essa bondade, viver esse evangelho, porque é através da minha vida, do meu testemunho, é que eu vou mostrar para aqueles que estão ao meu redor, daquele que eu sirvo, a quem eu sirvo, e da minha verdadeira salvação. Não é o caminho para a salvação, mas é o caminho para continuar firme, é o caminho para continuar na presença, é o caminho para continuar andando diante do Senhor, exercitar pessoalmente na piedade, ou seja, não é delegar, mas é eu fazer. Não adianta eu ter carinha de bom, eu preciso mostrar, eu preciso atuar com os meus atos, com a minha vida, com o meu testemunho, para aqueles que estão ao meu redor olhar para mim e falar assim, espera aí, eu quero ver o que tem diferente nessa pessoa. Como é que pode ser desse jeito? Tanta luta, tanta dificuldade. E eu vejo a alegria, eu vejo o semblante dela, eu vejo a firmeza na fé, a prática. E aí ele fala, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Meu irmão Eliseu está lá atrás. Eliseu, posso usar o testemunho lá dos exercícios? Eliseu estava conversando com ele esses dias, e ele falou, olha, eu praticava, né, Eliseu? Kickbox, corria na praia, nadava, pelo menos 3 vezes por semana, poucas pessoas sabem disso. Mas isso não impediu que ele sofresse um infarto. E Paulo está falando aqui, o exercício físico para pouco é proveitoso. Não estou dizendo para não fazer exercício físico, tá, meus irmãos? Não estou dizendo para não fazer exercício físico. Mas eu estou mostrando aqui na palavra e na prática como é que isso funciona. Sabe? A gente precisa fazer o exercício físico, mas se a gente também parar de fazer, daqui um pouco o corpo vai murchando, vai cedendo, e ainda assim, fazendo exercício físico, eu não estou isento de sofrer uma enfermidade, de sofrer um ataque cardíaco, uma situação como nosso irmão Eliseu sofreu. Então ele está falando, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Se eu praticar a piedade, se eu viver a piedade, ela vai ser proveitosa para tudo, porque ela tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser, porque ela não é só para agora.
Aquilo que eu fizer agora, ele vai servir não só para agora, mas para a vida eterna. Jesus Cristo disse que um copo de água que eu servir ao meu irmão, eu vou receber galardão por isso. Um copo de água. Quem dirá a prática de vida piedosa? Então, a prática de vida piedosa, ela vai ser para nós um objeto de ganho não só para o presente momento, mas para a vida eterna. Porque eu não vou receber só neste mundo as bênçãos e o benefício, porque aquilo que eu semeio eu colho. Assim diz a palavra. Se eu semeio o bem, eu vou receber o bem. Então eu já estou recebendo no presente século o bem daquilo que eu semeei, mas não é só no presente século, eu vou receber no futuro também os galardões, a bênção, a coroação de tudo aquilo que eu fiz de bom nesta terra. Está escrito. Então se está escrito, não discute. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Paulo vai falar, fiel, acabamos de falar, fiel é a palavra, confia, acredita, está escrito. Fiel é esta palavra, não a palavra do pregador, mas esta palavra que nós estamos lendo aqui, esta palavra que nós estamos meditando, pode confiar, pode colocar diante do Senhor. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Nós possamos até perder por causa de Cristo, mas nós não perdemos com Cristo. Nós podemos passar por lutas, por dificuldades, mas nós não perdemos com Cristo. É Ele quem trabalha por nós. É Ele que é a nossa esperança, é Ele que não dá força, é esse Deus que é vivo, que não é morto, que trabalha, que tem um domínio sobre todas as coisas, é Ele que nos garante a vitória. Por isso nós labutamos, por isso nós nos esforçamos, porque a nossa esperança está num Deus vivo, não na madeira, não em algo que foi pregado na cruz e lá ficou, mas aquele que desceu à região dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, que reina e que vai voltar para nos buscar. A nossa esperança está nele, num Deus vivo, num Deus que a gente clama e que ouve a oração, num Deus que clama e pode até parecer demorado, mas que intervém, num Deus que faz milagres, num Deus que cura, num Deus que abre porta onde não tem portas. Então, não importa a dificuldade que nós passamos, mas se nós labutamos em Cristo e com Cristo, nós temos a certeza que passamos por essas provações fortalecidos por esse mesmo Deus que nos dá força para passar por elas e vencê-las em nome de Cristo, para a glória de Cristo, mas também para o nosso bem. Então Paulo está falando, olha, Timóteo, você precisa seguir este caminho, você precisa seguir essa orientação, de viver a palavra verdadeira, de praticar esta palavra, de viver pelo evangelho da cruz, o evangelho da salvação pela fé, não por outro evangelho, não por qualquer outro ensino, não por qualquer outra fábula, mas por isso daqui, porque se você viver por isso daqui, você vai vencer qualquer dificuldade, porque você serve a um Deus vivo, porque você serve a um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que abre porta. Então não importa, ô Timóteo, que você é jovem, mas você vai fazer diferença aí em Éfeso. Ó igreja do Deus vivo, que aqui está presente nessa manhã, não importa o quanto você já caminhou, o importa é onde está firmada a sua fé, porque se você está firmado na fé verdadeira, você vai crescer e você vai evoluir, e com isso você vai permanecer firme diante do Senhor, quando Ele voltar no final dos tempos. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. E ele continua, e agora parece que ele vai inserindo aqui mais diretamente para Timóteo e vai falando assim: ordena Timóteo e ensina estas coisas. Porque Paulo queria que Timóteo tivesse ali a mesma autoridade que ele, Paulo, tinha ao falar.
E é isso que Cristo quer de cada um de nós. Lá em Mateus, na grande comissão, Jesus fala que nós temos que ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas ensinando todas essas coisas. Ensinando, discipulando, disciplinando, exortando. Então, esse é um comissionamento não do pastor somente, do presbítero, do diácono, do líder ou da líder, mas é de todo cristão, é de toda a igreja. É nossa função ordenar e pregar essas coisas. Mas Paulo tinha consciência que a pouca idade de Timóteo ali para aquele povo era um problema. Por isso ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Pelo contrário, torna-te padrão. Ou seja, o comportamento de Timóteo precisava inspirar confiança. Porque como é que eu vou pregar uma coisa e viver outra? Eu não posso pregar uma coisa e viver outra, porque senão não gero confiança. Então Timóteo tinha que ser padrão, para que aquilo que ele exortasse, aquilo que ele ensinasse fosse aceito e fosse assimilado pelos seus ouvintes. E Paulo fala para Timóteo que ele deveria tornar-se padrão em pelo menos 5 áreas. Pelo menos 5 áreas. Primeiro ele fala: torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ou seja, naquilo que você fala. Meus irmãos, como que a gente está dentro da igreja, às vezes no meio de pessoas que se dizem crentes, convertidas, e a gente ouve palavras fúteis, a gente ouve tanta baixaria, tantos palavrões, uma fala que não condiz com a imagem de um crente, de um cristão. Então, Paulo está falando assim: olha, você precisa ser padrão naquilo que você fala. Você precisa ser padrão nos seus dizeres, no seu vocabulário, na sua expressão. Mas também você precisa ser padrão no seu procedimento. Porque não adianta você só falar, você precisa agir também, de acordo com a sua fala. Então, Timóteo, seja padrão não só na fala, mas também no seu agir, no seu exemplo, na sua vida. Que as suas falas sejam congruentes com o seu testemunho. Que o seu testemunho seja também congruente com a sua fala e vice-versa. Não pode falar uma coisa e fazer outra, porque você não vai conseguir atrair a confiança de ninguém assim. É igual aquele exemplo, né, que a gente, com nossos filhos, a gente fala para não mentir, e daí um pouco toca alguém na porta, fala que o papai não está. Toca o telefone e fala que o papai não está. Uai, você está pregando para o seu filho não mentir, mas a sua ação está totalmente contrária com aquilo que você fala. Você não vai inspirar confiança, você não vai ser exemplo. Pelo contrário, você vai ser exemplo de como mentir, sorrateiramente, com aparência de bondade, mas que na verdade não tem nada de bom, tem pecado ali. Então, na palavra, no procedimento, no amor, Timóteo, você precisa ser padrão no amor. O seu amor precisa ser a Deus e às pessoas sobre todas as coisas. O seu amor precisa ser um amor de abnegação. O seu amor precisa ser um amor de compaixão. Aquele que olha para o irmão e se compadece dele, e que abdica de si mesmo em prol do seu irmão. Aquele que deixa o tempo para si mesmo para trabalhar em prol do seu irmão. Esse amor seu precisa ser visto. Esse amor seu precisa ser testemunhado. Então você precisa ser padrão. Você precisa amar mais do que todos os outros, para que os outros olhem para você e vejam: olha,
Como é que é o exemplo de amor? O exemplo de amor é de Timóteo. Como é que Timóteo ama? Mas porque Timóteo imitava Paulo, que imitava Cristo. Então o nosso padrão de amor é em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E esse padrão, ele é muito mais elevado do que nós podemos pensar, né? Cristo deu a sua vida por amor a nós. Não é qualquer padrão de amor. Então nós precisamos exercitar isso, porque não é fácil. Se não é fácil eu dar o meu tempo, se não é fácil eu dar, às vezes, o meu recurso financeiro para o meu irmão, quem dirá a minha vida? Quem dirá a minha vida? Mas Paulo está falando, seja padrão no amor. E isso é para mim, para você. Precisamos olhar mais para o próximo e menos para nós mesmos. Precisamos praticar esse verdadeiro evangelho, no amor, na palavra e no procedimento. Essas coisas estão ligadas, porque se não houver amor, não há procedimento também. Ou há um procedimento hipócrita que não é verdadeiro, porque não há amor. E Paulo fala isso lá em Coríntios, se não houver amor, nada tem valor. Mas ele continua falando, seja padrão também na fé, na sua fidelidade, no evangelho que você prega, naquilo que você crê. A sua profissão de fé em Cristo Jesus precisa ser padrão. Não adianta você pregar que crê neste evangelho, mas viver lá adorando outros deuses, fazendo um sincretismo religioso, como diz por aí, cumprindo um santo para descobrir o outro, né? Um ditado popular aí. Não dá para servir a dois senhores, a palavra diz isso. Jesus Cristo fala, aquele que comigo não ajunta, espalha. É simples assim. Então a gente precisa testemunhar verdadeiramente essa fé, ser padrão na fé, naquilo que eu prego, a minha fé em Cristo Jesus, na salvação e também na pureza, meus irmãos. Na pureza. Eu falei da fala, mas a pureza ela vem de dentro do coração da gente. A pureza na minha atitude, a pureza no meu olhar, no meu procedimento, a pureza naquilo que eu penso, sabe? Como é bom a gente, às vezes, viver de forma assim mais tranquila, mas a gente, infelizmente, precisa ser perspicaz com as coisas que acontecem. E a pureza é algo que a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque o mal, ele vem muitas vezes travestido de aparente bondade. Certa feita, eu visitando um irmão, não aqui dessa igreja, e quando eu cheguei no quarto do irmão, lá tinha um monte de CD pornográfico. E aí, o irmão virou e falou assim, não, isso aqui é para a gente dar uma aquecidinha aqui, eu e minha esposa. Isso aqui é para dar uma aquecidinha, uma pimentada aqui no nosso casamento. Pureza, meus irmãos. Parece que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas aquilo que está ali, daí um pouco o homem e a mulher estão olhando para aquele padrão lá, e está olhando para o seu lado e fala, eu quero esse padrão aqui para mim. Eu quero isso para mim, eu quero essa mulher ousada, eu quero esse homem másculo, eu quero isso, eu quero desse jeito. Aí daí um pouco começa a vir a mentira, o engano de Satanás, e aí vem o adultério, e aí vem os demais pecados da carne que vão sendo atraídos. Então veja, uma coisa vai puxando a outra. Pureza naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Eu não vou usar aqui a cantar, mas as professoras aí, cuidado o olhinho que vê, né? Cuidado o que escuta, cuidado o que fala. Pureza no procedimento, meus irmãos.
Satanás, ele se transforma em anjo de luz, para enganar até mesmo os salvos. E ele vai enganar assim com sutilezas, com aparência de bondade. Por isso temos que ser puro em nosso procedimento. E aí é padrão para os nossos filhos, padrão para aqueles que estão ao nosso redor, porque assim a gente vai inspirar confiança. Assim aquilo que eu pregar, espera aí, quem está me falando realmente vive esse evangelho. Quem está me falando, ele vive isso, ele pratica isso. Então eu posso confiar. E aí, meus irmãos, pode vir qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de falatório externo, você vai continuar firme. Você não vai desviar desse caminho. Porque esse era o problema ali. Timóteo precisava continuar firme para até que ele mesmo não se desviasse. Mas também, como profeta e como pastor ali, ele precisava também cuidar daquele rebanho. Então ele precisava cuidar de si e do rebanho. Como? Tornando padrão em todas essas áreas. E Paulo continua: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, continua praticando. Sabe, aquilo que você está se alimentando, continua praticando, continua lendo as palavras, continua vivendo isso. E é interessante que aqui, ele precisava ler não só para ele, mas para o povo, que muitas vezes era analfabeto, não conhecia, não tinha acesso à leitura. Então ele tinha que exercitar aquilo no meio do povo e exortar, explicando aquilo que ele estava lendo, como que é na prática, ensinando todas as coisas. Então olha, Timóteo, você precisa ser padrão nessas áreas e precisa continuar lendo as Escrituras, pregando, ensinando, exortando, vivendo isso a cada dia, a cada momento. Não pare por aí, não ache que está tudo bem, por mais que você saiba, você precisa continuar aprendendo. E aí, meus irmãos, essa é uma grande lição para nós também. Muitos de nós podemos achar que já lemos a Bíblia 2, 3, 4 vezes, do início ao fim, que conhecemos esse Evangelho, que estamos blindados, que esse tipo de coisa não acontece conosco. Mas Paulo está falando para um servo dele, para um filho dele na fé: olha, continua te alimentando dessa palavra. Em outra passagem, em outro texto, Paulo fala assim: aquele que está em pé, vede que não caia. Por isso nós precisamos continuar nos alimentando dessa palavra, praticando, exortando, ensinando. E ele continua no versículo 14: não te faças negligente para com o dom que há de ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então, ou seja, quantos de nós estamos talvez aí negligenciando o dom que Deus tem nos dado? E dons, meus irmãos, são os mais variados possíveis. É o dom do ensino, da pregação, da exortação, do amor, são das mais variadas formas. E nós não podemos negligenciar esse dom. Às vezes eu penso assim: eu não prego bem, eu não falo bem, eu não ensino bem. Eu não toco, eu não canto. Meus irmãos, que alegria é ver o ministério de louvor sendo renovado, né? As crianças vindo cantar aqui na frente, pessoas que estavam nos bancos e agora estão aqui. Isso é alegria para a gente. Mas a gente precisa continuar despertando esses dons. Eu quero dizer para vocês, a gente tem o exemplo de Jonas, um profeta de uma pregação medíocre, que não queria pregar e pregou punição,
pregou condenação. A mensagem de Jonas foi condenação. 3 palavras no hebraico. E toda uma cidade se converteu, toda uma cidade se arrependeu. Toda uma cidade se arrependeu. Uma pregação medíocre. Porque não é o grande saber do pregador que convence, mas é a palavra que convence. É o Espírito Santo. Por isso, Paulo fala assim: ô Timóteo, não negligencies o dom que há em ti, que foi, olha só, foi confirmado, foi imposto sobre mãos e foi confirmado pelo presbitério. Não foi uma coisa assim, eu acho que eu tenho esse dom, não. Foi confirmado. Então, para nós, a igreja precisa continuar progredindo. Nós falamos em missões na semana passada, nós contribuímos para missões, mas nós precisamos praticar a missão aqui, onde a gente pode praticar ela também, ao nosso redor, os nossos vizinhos. Pastor Arildo falou aqui, olha a oportunidade que nós temos no próximo domingo, de trazer os amiguinhos dos nossos filhos, para ouvir a palavra do Senhor aqui. E muitas vezes nós temos negligenciado, para falar do nosso vizinho, para falar com o nosso companheiro de trabalho, para falar desse evangelho, para estar aqui na igreja e servir. Gente, se você se dispor, pode chegar para o pastor, para uma liderança aí, para o conselho, e falar: olha, eu quero servir, eu acho que eu tenho esse dom, eu me identifico com tal ministério. Meu irmão, venha correndo, venha correndo, nós precisamos de ti, não negligencies esse dom que há em ti, a igreja precisa. E ele fala: medita essas coisas e nelas ser diligente, para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, seja diligente, seja ativo, faça isso, porque todos vão ver, todos vão olhar para ti e vão ver que de fato você é confiável, de fato o que você prega é aquilo que você vive. Então precisa ser diligente, e aí na sua diligência você vai ser conhecido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso aqui é um copo de água. Eu já tomei água aqui. Estou com sede, quero tomar mais. Quem mais está com sede aqui dentro da igreja? Tem ninguém com sede, não? Laurita, Dudu, Elcione, das dores. Olha só, eu tenho isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês acham que vai sobrar água aqui? Para mim transmitir alguma coisa, não basta o meu copo estar meio cheio ou meio vazio. Ele precisa estar transbordando. Paulo fala para Timóteo para meditar na palavra. Vamos meditar na palavra? Vamos lá em Colossenses? Colossenses 1. Primeiro, Colossenses capítulo 1, no versículo 9, diz assim: por esta razão, qual razão era essa? Paulo tinha ouvido falar ali dos Colossenses, uma igreja que estava progredindo, que estava crescendo na fé, que ouvia, que entendia e que praticava. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para seu inteiro agrado, presta atenção, frutificando em toda boa obra.
Não há como, meus irmãos, frutificar em boa obra, não há como praticar essa palavra, não é como viver desse evangelho se eu não estiver transbordando do pleno conhecimento desse Deus. Meio copo não vai alimentar nem a mim mesmo. O meu copo precisa transbordar. E só vai transbordar quando eu buscar essa palavra verdadeiramente, dia e noite, nela meditar e nela praticar, frutificando nas boas obras, porque esse é o caminho necessário, e é o caminho que vai desembocar nele, se isso eu fizer. Não tem como ter outro caminho. Se eu meditar e viver essa palavra, vai frutificar, vai dar boas obras, não vai dar outra coisa. Então, eu preciso transbordar. E por isso que ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se ele não cuidar dele mesmo, ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir pregar. Então, claro, eu preciso cuidar de mim também. Encher-me desse Espírito, encher-me dessa palavra verdadeira, para que eu possa estar transbordando de tal forma que isso possa alcançar aqueles que estão ao meu redor. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. E aí eu quero ler, a gente está encerrando, o que a Bíblia de Genebra traz aqui sobre salvação. Quero ler na íntegra o comentário sobre esse trecho. Somente Deus outorga salvação, ok, meus irmãos? Isso aí não há dúvida. Mas Ele tem prazer em usar seu povo como instrumento para trazer a salvação a outros. Somente Deus outorga a salvação, mas nós somos instrumentos dele para levar essa salvação a outro. E olha o que ele continua falando aqui. A salvação não é completada quando uma pessoa chega à fé. Opa, será que tem alguma coisa errada aqui? A bem da verdade, a fé traz a justificação e certeza da salvação. Então, a fé traz justificação e certeza da salvação, mas não é o completo caminho da minha salvação. Por quê? Porque a fé também inicia o processo permanente de santificação, que vai durar até a glorificação final do cristão no céu. Então, se nós fizermos isso, se nós colocarmos em prática todo esse ensino, se nós nos tornarmos padrão na palavra, na fé, no procedimento, no amor, na pureza, meus irmãos, a nossa salvação ela é garantida. E daqueles que estão ao nosso redor, nós vamos caminhar neste caminho, rumo a Canaã celestial, e vamos levar conosco todos aqueles que estão ouvindo e praticando essa mesma palavra. Nós, como igreja, precisamos urgentemente nos tornar padrão, porque este é o nosso comissionamento. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os todas estas coisas. É um dever meu e seu. Precisamos nos tornar padrão, meus irmãos.